Verdade. Tá, então, né, começando a aula do Cruz e Souza, eu fiz um roteiro para a gente trabalhar a partir de alguns itens, né? Então, primeiro apresentar o simbolismo, depois entrar em alguns poemas do Broqués e alguns outros poemas, né? O que ficou de fora dessa vez, eu vou começar pelo que ficou de fora, são os poemas em prosa. Tanto o Missal, que também é de 93, quanto Evocações, que ele acaba ainda em vida, mas é publicado logo depois da morte dele, postumamente. Eu não daria tempo para a gente trabalhar, então eu achei melhor deixar de lado. Antes de começar a falar do simbolismo, eu deixei no Moodle, eu mandei para vocês um PDF agora, né, revisando para material para a aula de hoje. Eu vi que tem várias coisas a revisar no texto, né? Mas eu não vou seguir linearmente. Eu vou voltar depois na introdução, vou comentar, mas eu queria começar direto com um poema de abertura de Broqués e, a partir dali, voltar a falar do simbolismo, né? A partir do simbolismo francês, a partir, né, desse ensaio do Paul Valéry, que é a existência do simbolismo, que eu explico porque depois eu vou explicar porque eu escolhi o Paul Valéry. E aí comentando, que daí eu consigo puxar os exemplos dos poemas que estão aqui, né? Então eu vou percorrer os poemas, depois a gente fala do simbolismo, tá? Eu sei que vocês podem ter lido, enfim, mas eu acho que assim vai ser mais produtivo. Primeiro, eu acho que tem que comentar, né, a questão do broquéis não é uma palavra usual. Eu nunca tinha ouvido falar antes de falar de Cruz e Souza. Nunca apliquei essa palavra em outro contexto que não fosse para falar de Cruz e Souza. Talvez eu nunca use na minha vida. Olha que eu já estou mais próximo do fim do que vocês, né? Assim, talvez eu nunca use na minha vida a palavra broquéis, a não ser para falar do Cruz e Souza. Então tem uma coisa muito peculiar, que é o uso de uma palavra inusual. E normalmente tem algumas, na linguagem, isso é muito do simbolismo, de usar uma linguagem especial que marque que a gente está saindo da prosa da vida. Eu estou saindo da prosa, eu estou entrando na poesia. Eu estou saindo do uso comum da palavra e estou entrando no uso especial da palavra, o uso poético. E às vezes usar uma palavra estranha ela tem quase um valor mágico. Outra vez a gente já falou, né, já contei para vocês do lugar que o Harry Potter ocupou na educação da minha filha, né? Assim, ela foi letrada, digamos assim. Antes de ser alfabetizada, eu já li e fazia as vozes do Harry Potter. E eu me lembro sempre dos jogos, inclusive os jogos de videogame que a gente jogava junto, tudo que sempre tinha aquela coisa do dizer os feitiços, as palavras. E o uso da linguagem, muito na magia, não estou falando de religião, depois eu posso falar de magia e religião, que são coisas separadas. Na magia, muitas vezes é a questão do efeito imediato. Eu digo algo na palavra e algo na realidade se transforma, magicamente, né? Na virada. E na religião a mediação é diferente, é uma oração. Eu vou rezar, vou fazer uma oração, né? E tenho a expectativa de que uma criatura transcendente, um deus, deuses, e aí, claro, muito do impulso de religião está que tem uma força transcendente que vai além da nossa compreensão, daí a minha oração vai para isso. Mas eu não tenho um efeito, não espero o efeito imediato como da magia. Em todo caso, a palavra poética, no caso simbolista, ela está muito vinculada a um uso religioso da palavra. Não é vinculada à religião, né? Se fosse na Idade Média, todos os simbolistas iriam para a fogueira como hereges, né? Então, não é. Eles são transgressores, eles rompem, né? Então, por exemplo, lá no ensaio, né, inicial do Paul Valéry, que eu aproveitei bastante, ele conta, ele era jovem, né, e ele tinha um interesse, uma paixão pela arte, pela poesia, né, e ele encontra, como ele encontrou a poesia simbolista, mas ele encontra algo que me interessa mais,
Enfim, eu vou ser um pouco da ordem, né? Eu vou ler uma descrição dele, como é que ele jovem, 15 anos, ele ia ouvir os concertos da música do Wagner, né? E, e era uma coisa assim muito impressionante, né, na descrição que ele dá. Eu acho até melhor pegar o livro. Eu vou ler o trecho assim. Esse aqui é o livro, né? Variedades do Paul Valéry. É um intelectual, ele era simbolista, foi simbolista e depois ele vira professor de literatura, de poética, né? Se não me engano, na Sorbonne, né? E deixa eu ver aqui que encontra, sai do colégio. Isso eu vou ler para vocês. Que daí tem muito a ver com essa questão do uso do proqués e do primeiro poema, que é o Antífona, né? Do Cruz de Souza. Eu vou ler o que ele diz. Uma circunstância da época, né, em que nos ocupamos, levava ao extremo a intensidade da emoção estética. E eu quero marcar algumas palavras, presta atenção, quase mística. Não é mítica, é mística, né? Em épocas assim é bom frisar, eu sou benjaminiano, então eu sou pela desconstrução e derrubada dos mitos para a emancipação das pessoas. Todos os sentidos da palavra mito, né? E isso é o que o Benjamin diz, eu acho que ele tem toda a razão. Então é mística, é uma emoção estética quase mística, vejam só, cuja existência é inseparável do simbolismo. Então, misticismo e simbolismo estão muito próximos. Entre todos os modos de expressão, de excitação, existe um que se impõe com um poder desmedido. Ele domina, deprecia todos os outros, age sobre todo o nosso universo nervoso, superexcita-o, penetra-o, submete às flutuações mais caprichosas, acalma-o, destrói-o, prodigaliza-lhe as surpresas, as carícias, as inspirações e as tempestades. É dono de nossas existências, de nossos estremecimentos, de nossos pensamentos. Vejam só, né? Ele está dizendo que de todos os modos de expressão tem um que excita. O simbolismo ele é místico, mas ele passa pelo corpo, é estético, né? Toda arte é estésis, é sensível. Então ela tem que tocar os nossos sentidos, ela tem que tocar a nossa sensibilidade. A poesia é a forma mais elaborada porque tem a mediação da palavra, né? Então, pela palavra eu tenho que imaginar, então é uma coisa interior. Por exemplo, da arquitetura, eu sinto, a primeira das artes é a arquitetura, que é a ocupação do espaço, não é só a proteção da moradia, mas tem a coisa, por exemplo, de entrar numa igreja barroca, da altura, pé direito, né? A altura lá do teto, lá em cima, tem aquela coisa impressionante do espaço, a luz que vem pelos vitrais, as esculturas que envolvem. Isso é uma sensação, a gente tem essa sensação. Antigamente, e aí imaginem, por exemplo, o barroco na cidade da Bahia, o barroco mineiro, o calor, quando você entrava num templo religioso, como uma igreja barroca, tinha uma outra sensação da temperatura. Caía alguns graus a sensação, o frescor. Então, é uma sensação do corpo, é uma sensação inteira. A pintura, a gente vê, a gente pode interpretar, mas a gente tem a sensação ótica, né? A dança, a gente vê o movimento do corpo, o teatro propriamente dito, né? Que é ator, e a música toca. E aí ele falou que o poder maior desse, que tem toda essa capacidade de nos... E ele vai destruindo, de nos afetar. Ele diz, esse poder é a música. E ocorre que a música mais poderosa é soberana no exato momento em que o nosso jovem simbolista, ele mesmo, em estado nascente, se compromete com seu destino. Ele se deixa arrebatar pela música. Arrebatamento. Faça uma experiência para ver o efeito da música. Isso aí é muito legal. Isso, né, foi uma orientanda, a doutoranda, agora já completou o doutorado, já está na vida adiante, que ela fazia isso com os alunos, que era ver um filme, um trecho de um filme, e ela dizia, agora vamos ver o trecho do filme em silêncio, sem música, e muda todo o efeito. E aí ela fazia experiências que era ver o mesmo trecho de filme com músicas de tom diferente.
uma música de suspense, uma música mais leve, uma música carnavalesca, e é muito legal o efeito que tem na interpretação da cena. E não sei se vocês já ouviram falar, eu sempre ouvi assim, né? Puxa, como ia ser legal se a gente vivesse essas coisas com trilha sonora, né? Que é bem cinema contemporâneo, quer dizer, imaginando como é que tá o efeito da música. Mas aí, assim, ele se deixar arrebatar pela música do Wagner. Isso é a primeira coisa. Então, a ideia que é meio mística e a arte que vai nos provocar arrebatamento. Ela vai nos tirar de dentro da gente mesmo. Tem um sair de si, né? Interior e, ao mesmo tempo, uma descoberta interior. Agora vem o trecho que eu vou mais destacar para voltar ao Broquês. Como Baudelaire, diz o Paul Valéry, como Baudelaire já fazia em sua época, procurava todas as ocasiões para ouvir essa música que para ele é ao mesmo tempo diabólica e sagrada. Eu não quero ser profano, não quero atacar ninguém. É bem legal de marcar que é diabólica e sagrada. O Satã era uma figura romântica. Eu não sei se quando vocês estudaram romantismo viram, né? Tem um autor, até voltei a ver, que é que é esse aqui, que é Mário Praz, né? A carne, a morte, o diabo na literatura romântica. O romantismo, eu vou inverter, o simbolismo é um desdobramento acentuado do romantismo, né? A figura satânica, a figura do Satã, vou pegar duas figuras, né? A do Satã e La Belle Dame Sans Merci, Une Femme Fatale, essas coisas, uma bela dama sem misericórdia, a fama fatal, perdão, La Femme Fatale, a mulher fatal, né? Dessa sedução. Por que eu quero trazer essa questão né, do diabólico e sagrado ao mesmo tempo? A dimensão mística tem o limiar é muito tênue. O Satã era uma figura romântica pela rebelião, por ter se rebelado, né? E aí ter o princípio da queda. Mas ele lutou contra um sistema de ordem para buscar outra coisa. A dimensão satânica, a gente pode voltar ao Goethe, do Fausto, né? Que tem a questão do pacto, que é uma das coisas antigas da literatura. Não era o Goethe, não é original, ele pegou lá do Marlowe, que é o Dr. Fausto, que era um contemporâneo do Shakespeare, que era um sábio muito culto, mas que não tinha fruído a vida. E ele busca um pacto com Mefistófeles para buscar a fruição da vida. A gente tem a retomada, eu peguei esse exemplo, no romantismo brasileiro, na figura do Álvares de Azevedo, que é visto como mal do século, né? Tem um ensaio do Antônio Cândido que fala educação pela noite. Por que educar-se pela noite? Porque a gente descobre, em todos nós existe o noturno, a gente descobre o lado noturno da existência, né? O lado negativo. E aí tem o Noite na Taverna, e depois tem um outro que é o Macário, que é um pacto, que eles começam, o Mefistófeles, o equivalente a Mefistófeles, que agora não me lembro, com o Macário na porta de uma taverna, e vem os jovens, que podem ser os jovens do Noite da Taverna. E ele tem uma experiência de mergulhar e tentar entender o mal, né? A negatividade. No simbolismo, essa experiência mística, ela vai revelar coisas que às vezes estão para além da compreensão, mas que tem um poder que muitas vezes pode não ser, né, quase assim aquela coisa assim da elevação, mas pode ser do rebaixamento dos sentidos. O próprio Cruz de Souza tem poemas como da lubricidade, do Satã, os desejos do corpo, por aí vai. Mas eu vou voltar agora para o texto para ver como é que é essa experiência de ouvir a música. Lembrar, não é ouvir num disco, é ir num espetáculo, e do Wagner, que é aquela coisa do Richard Wagner, que é do espetáculo total, né? De uma apreensão de todos os sentidos. E aí vem, é seu culto, né? Místico, diabólico, sagrado, agora é um culto, tipo um rito. É seu culto e seu vício, seu ensino e seu tóxico. Ela realiza a música como faz uma função litúrgica. Veja as palavras da religião, liturgia. Litúrgica, através da fusão de todo um auditório, onde cada membro recebe a totalidade do sortilégio, de novo, coisa da hora da magia. Pois 1 milhar de seres reunidos, que pelas mesmas causas fecham os olhos, sofrem os mesmos arrebatamentos, sentem-se só consigo,
e, no entanto, identificados através de uma emoção íntima com tantos próximos que se tornaram realmente seus semelhantes. Formam uma condição religiosa por excelência, unidade sentimental de uma pluralidade viva. Se dá para sintetizar o simbolismo, é esse parágrafo aqui. Arrebatamento. Então, imagine, eu vou fazer uma coisa que o povo Valéry jamais ia me autorizar, que é dizer que isso aqui, para quem já foi num estádio de futebol, numa final, em que está o estádio lotado, está todo mundo gritando junto, é exatamente isso aqui, né? É ridículo dizer isso, eu sei, eu tenho plena consciência, né? Mas, assim, por que é a mesma coisa e não é a mesma coisa? Por que é a mesma coisa? Porque, assim, está todo mundo reunido assistindo um jogo e eu, às vezes, não conheço a pessoa do lado, né? E aí tá todo mundo pulando, daqui a pouco tu tá abraçando, sinal de intimidade. Dá um abraço num cara que tu não sabe nem quem é. Vai que ele seja... Putz, eu ia já falar de política. Vai que ele seja do outro time. Né? Tu abraça o cara. Depois você vai descobrir que é um idiota, um reacionário, um preconceituoso, é um monstro. Mas naquela hora tudo se apagou e tu abraçou. Ou seja, uma pluralidade de gente vira 1 milhar de pessoas reunidos, compartilhando os mesmos arrebatamentos, os mesmos sentimentos, se sentindo sozinho. E, ao mesmo tempo, é uma unidade sentimental numa pluralidade viva. Eu vou ter que dizer meu time, né? Eu sou gremista, né? E aí eu sempre acho muito cômico a música do Geraldo Kempis, do Vamos Morrer pelo Grêmio. É muito engraçado aquilo. Que é bem a coisa extrema, né? Uma coisa assim de uma situação de nossa, eu jamais ia morrer pelo meu time. Obviamente, jamais faria isso. Né? Nenhuma situação extrema me faria isso, mas enfim. Mas assim, tem uma coisa que agora voltando aqui para o que o Paul Valéry está dizendo, que é a definição de símbolo. Símbolo é uma unidade que expressa um conjunto. Então, é uma unidade sentimental que é capaz de trazer a pluralidade numa união. O símbolo da arte, ele consegue expressar uma unidade da existência trazendo a união. A poesia simbólica, ela tem uma unidade viva que ela, no particular, ela expressa o universal. Ela tem uma unidade em que o afeto, o sentimento do autor está expresso está unificado naquela obra, ele se reconhece naquela obra. Cria uma unidade em que aquele poema lido pelo leitor eu tenho um afeto que me faz identificar e me unir, né, àquela comunidade que está de leitores. Então tem uma coisa assim que essa experiência religiosa, por isso eu digo que não é religião sistêmica, né, com dogmas, regras, que dizem que a pessoa tem que como ser batizada para entrar na igreja, formas para marcar os rituais de acasalamento, né? Todas as formas de acasalamento têm rituais, as formas para fazer a despedida do morto, né? Para mandar ele para outro mundo, acreditar que a alma vai para outro mundo. Tem todas as regras, todas as religiões têm regras para isso, né? Umas mais abertas, mais fechadas, umas que limitam, por exemplo, a questão as forças básicas, né, da sexualidade e da morte, né? Então, assim, essas forças básicas que dá origem para a religião, segundo um historiador, que é o Philippe Arié, né, elas são as forças básicas que o simbolismo, como uma arte radical, né, completamente diferente do sentido acomodatício do parnasianismo, uma arte que quer definir a vida inteira da pessoa e não só uma especialização. Não é assim, eu sou simbolista, eu faço um poema simbolista e aí eu saio para a rua e deixo de ser simbolista. Não, simbolista tem algo que vai dar nas vanguardas, que é uma arte para mudar o mundo, para mudar a vida, para criar uma comunidade, para a pessoa se sentir integrada nisso. Então, por isso, a gente vê essa descrição do símbolo, essa busca dessa transcendência do místico, através de uma espécie de ritual, ele está descrevendo uma grande descoberta. Né? Então, assim, agora eu voltar, quando eu falei assim, tudo a partir da primeira palavra, né? Que é do broquéis, que é uma palavra estranha, é como se ele estivesse já dando uma marcação. E eu botei os sentidos, né? Na seleção que eu botei, assim, eu peguei, né? Marquei, né? Pequeno escudo redondo de madeira, tipo de escudo, proteção, né? Então, lembrar, a poesia lírica dele tem essa ideia de uma espécie de escudo.
A Poesia em Prosa, que é do mesmo ano, os 2 livros de abertura do simbolismo brasileiro, chama-se Missal. Missal que eu pego para fazer um ritual, que eu vou ler para um ritual. Ele vai ter poemas que é iniciado, então tem várias marcações. E a antífona é um canto religioso em forma musical, né? Quando a gente vê, né, o sentido de abertura da antífona, dessa música do culto religioso, mas uma música cantada, ele está propondo que a poesia vire uma canção religiosa. E vejam que o poema é uma invocação religiosa. Ele está invocando uma espécie de entidade, que não é Deus, que aqui são a poesia, são os versos. Né? Eu não vou ler inteiro, eu vou ler um trecho só para marcar, né? Talvez eu acabe me entusiasmando lendo inteiro, mas assim, só para marcar a questão da melodia, que é muito famosa, a melodia em alguns simbolistas. O Cruz de Souza é um deles. Qual seja? Só antes de ler, eu já vou ler. Eu tenho um autor que recomendo ler. Ele é visto, às vezes, como elitista, porque ele trabalha com cânone. Mas nesse livro, que é A Linguagem em Silêncio, do George Steiner, ele tem a questão do silêncio é central para ele, um livro dos anos 60, né? Ele tem um ensaio que é sobre a música e a poesia, né? Perdão, é o Poeta e o Silêncio, né? Mas ele fala da música, que ele vai falar dos limiares da palavra, onde a palavra humana mesmo, ela confina. O primeiro lugar que ela confina, assim, qual é o limite dela é o silêncio, ou não dizer. Então, o que, que vai me restar se eu não falar? O gesto, né? Aí é o corpo, é pelo corpo que eu vou trazer. E o corpo, quando ele vira gesto, ou seja, quando eu faço um movimento significativo para o outro, para me dirigir, para me comunicar, me relacionar com o outro, é um gesto. O resto do gesto, então, gesto do corpo. Então, tem um limite ao silêncio. O outro limite é a música, né? Quando a palavra deixa de ser palavra e só vira música, né? Não é canção. Canção é a palavra com o ritmo musical, né? A poesia é a palavra com um ritmo que pode próximo da música, mas ela não precisa ser cantada, pode ser declamada. A canção, ela é uma palavra com um ritmo musical, que ela vai rumo à música, né? Então, a gente tem isso no romantismo, a gente tem muitos casos, né? Aquela batida da Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como... Tem música, né? É uma música da palavra. E aí, por que está marcando isso? E o terceiro limite é da imagem. É uma imagem tão excessiva, é uma experiência tão excessiva, tanto do trauma, que é um sofrimento tão excessivo que eu não consigo dizer, ou da revelação mística. Tá? O Dante é um exemplo maior, né? Na Divina Comédia. Ele é guiado pelo inferno, pelo Virgílio, pelo purgatório, mas quando chega no paraíso, o Virgílio sai e entra a Beatriz e ele é guiado para o paraíso. Mas a visão que ele tem do divino, de Deus, é algo... não tem palavras para traduzir. Não tem como descrever. As nossas categorias de espaço e de tempo, ou seja, as nossas 3 dimensões, não nos permite descrever algo que nos excede. No caso de beleza, que aí chega ao sublime. Não é nem mais belo, é o sublime. Enfim, então ele está fazendo uma invocação e está buscando uma linguagem poética, musical para dizer. Né? A antífona. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas, réquiem do sol que a dor da luz resume.
Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos e radiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. A primeira parte do poema fecha aqui, né? Digamos assim, tem uma invocação, né? Ele usa aquela interjeição invocativa, assim, que é ó formas alvas. E aí reparem o respeito, ele está usando a segunda pessoa do plural, que também não é um uso habitual, que é o vós, e que mostra o respeito pelo interlocutor. Quem é o interlocutor imaginário aqui? São as formas. Formas alvas, brancas, formas claras, formas vagas, formas de amor, os brilhos errantes, as dolências de lírios, as músicas supremas, as harmonias de cor, as horas do ocaso, né, do crepúsculo, o réquiem do sol que a dor da luz resume, as visões, salmos e cânticos, a surdina, os órgãos flébeis, as dormências, né, os venenos. Ele vai levantando uma série de elementos, ou seja, ele invoca para todo um conjunto que vai ser o sujeito do verbo que vem. Aí, assim, a frase, tudo isso aqui é uma única frase, uma única sentença, em que aí vem o verbo, que é fecundai. Ou seja, o que ele pede? Ele pede que uma entidade elevada venha e fecunde o quê? O verbo dele. Resumindo no osso, né? É a musa. Eu quero que a musa me inspire, eu faça poesia, ela penetre a minha linguagem. No caso do simbolismo, que é uma religião da poesia, né? Entre aspas, né? Muitas aspas aí, né? Porque não é um sistema propriamente dito, mas é como a poesia, uma linguagem religiosa, né? Poética e religiosa ao mesmo tempo. Ele pede que essas formas, as formas da beleza, as diversas experiências, elas fecundem. Ou seja, ela tem fecundar, né? É dar vida a esses versos. Vida no sentido mais pleno, né? Não é a vida da irrealidade cotidiana, né? Tem um livro do Humberto Eco, que é Viagem à Irrealidade Cotidiana. São as pessoas que vivem sem se dar conta que viveram. Isso pode ser um dia, às vezes a gente vive assim meio aéreo, mas pode ser a vida inteira, né? A Clarice Lispector descreve dois personagens num conto chamado Os Obedientes, um conto genial do Legião Estrangeira, genial mesmo, que é um casal que é a Reserva Moral da Nação, escrito em 1964. Aniversariou, né? Tá agora nos seus, enfim, 57 anos. E é a reserva moral da nação. Eles obedeciam tudo, não tinham filho. Viviam sempre da regra. Às vezes davam uma escapadinha, ela descreve, mas um dia a mulher, já mais velha, morde uma maçã e quebra um dente. E ela se olha no espelho com o dente quebrado. Aquilo foi tão violento para ela que ela não aguentou e se jogou pela janela. Já dei o spoiler, o marido enlouquece. Mas... Por que ela está colocando? Ela diz assim, essa vida desses caras, desse casal, era de um sonho. E aí a narradora se corrige, diz, não era de um sonho. Porque sonho é uma coisa boa. Sonho mostra experiência vital. Era algo irreal. Então, quando eu digo assim que esse fecundar os versos, é fecundar para dar um sentido para a vida. É dar vida para a linguagem, mas que dê sentido, que expressa algo significativo. Essa é uma ambição dele, fecundai os meus versos. E aí, vejam, agora eu vou dar continuidade, né? Porque isso aqui é uma poética, né? Ele falou dos versos, agora vai vir a estrofe, vem a linguagem. Do sonho, as mais azuis diafaneidades que foliam, que na estrofe se levantem, e as emoções, só das castidades, eu vou só ver que eu acho que ali a digitação está errada. Deixa eu ver aqui, visões, fecundar, tá. Tá errada ali a digitação, depois eu tenho que arrumar ali. Infinitos espíritos diversos, tarará, e aí vem. Do sonho, as mais azuis diafaneidades que foliam, que na estrofe se levantem, e as emoções,
todas as castidades da alma do verso pelos versos cantem, que o pólen de ouro dos mais finos astros fecunde e inflame a rima clara e ardente, que brilhe a correção dos alabastros sonoramente e luminosamente. Forças originais, essência, graça, de carnes de mulher, delicadezas, todo esse eflúvio por ondas passa, do éter nas rosas e áureas correntezas. Cristais diluídos de clarões álacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos, fulvas vitórias, triunfamentos acres, os mais estranhos estremecimentos, flores negras do tédio e flores vagas de amores vãos, tantálicos, doentios, fundas vermelhidões de velhas chagas, em sangue abertas escorrendo em rios. Tudo, vivo e nervoso e quente e forte, nos turbilhões quiméricos do sonho, passe, cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Quando vocês provavelmente tiveram aula, né, sobre o simbolismo, devem ter ouvido falar muito das sugestões, de sugerir mais, muitas vezes, do que dizer. Eu lendo e acompanhando, e só para mostrar, né, quando eu leio, depois eu vou corrigir ali, mas depois, quando eu leio, está tudo marcado. Vocês podem ver de lápis, tem as marcações, o livro, as anotações, as coisas todas indicadas. E assim, daí eu boto os sentidos das palavras. Ninguém tem obrigação de saber o que significa a Mádida, de logo de cara, né, sei lá, do Fulion, depois mais adiante dos álacres, do tantálico, do tântalo, tantálico, do petropel cabalístico, da cabala da morte. Ou seja, tem uma série de colocações e de termos que eu quero insistir com vocês, que recuperam uma dimensão sugestiva de que a gente está frente a uma linguagem que não é do uso comum, à frente da linguagem poética. Mais do que poética é elevado, e mais do que poética elevado é com palavras raras, raríssimas. Se vocês fizerem um exercício só com um poema do simbolismo e buscar as definições de dicionário das palavras, uma a uma, localizarem, vocês vão ver que todas elas estão dentro do sentido próprio de trazer as mais diversas experiências do indivíduo para fecundar o verso. E para que ela passe e cante mais do que dizer esse poema. Eu nunca ouvi, né, interpretado, cantado, né, virado canção. Nunca vi esse poema, né, dito assim, uma forma de canção. Fico muito curioso, né? Agora, o que é interessante ver é que quando a gente está falando aqui em termos de trabalho mesmo, de poesia, essa poesia que ele está propondo, que é a abertura do primeiro livro de poesias dele, ele está fazendo uma invocação para que a poesia dele não seja só questão do rigor formal que ele tem, mas que seja uma poesia de revelação, seja o que revelar, né? De iluminação, seja o que ilumine, seja, né, sagrado ou diabólico, mas ele pede que essa experiência radical seja trazida para cá, né? Então, por isso eu queria começar pela poesia, porque aqui a gente já tem uma espécie de experiência ou de interação com essa dimensão própria que é do simbolismo, né? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Alguma questão? Isso, esse é um dos pontos. Bem legal o comentário. Não diria melhor e não sei quem diria melhor, Camila. Perfeito. Quando tu fala, né, uma erotização poética até vivo, nervoso, quente, que tem, quando tu traz essa questão erotização poética, até um dos caminhos de preparação que eu deixei um pouco de lado é da presença do erotismo dentro da poesia simbolismo, né? Tem um caminho da presença do erotismo. Tem que é um livro sobre erotismo, tem um muito bacana do ai, como é que é? A chama, o fogo e a chama, não.
enfim, do Otávio Paz, que é um poeta mexicano, é muito bom também. Ele vai trabalhando na presença do erotismo, ele é da literatura, então é interessantíssimo, para nós é interessantíssimo. Mas o que eu ia trazer é um outro, que é o Jorge Bataille, né, que tem o livro Erotismo. E ele é o mesmo autor de um livro interessantíssimo, que é a Experiência Interior, né? Porque tem algo de um dispêndio, de um uso de energia que é excessivo. Eu não estou falando, não é uma questão de descrever o ato sexual reprodutivo. É pensar a dimensão erótica no sentido de uma excitação, de uma descoberta, de um prazer que vem através dos sentidos e do corpo, né? E isso tem graus e graus de refinamento, né? Um dos sutras, né, livros sagrados indianos, é o Kama Sutra, que todos devem ter ouvido falar, que indica formas de refinamento, né? Quer dizer, de aprendizado da relação com o outro no nível sexual, e aí os prazeres, a dimensão do erotismo. Então, o erotismo não é pornografia, não é o pornográfico, né? É outra coisa. Quer dizer, eu, quando falo dessa erotização dos prazeres, das sensações que passa pela linguagem, é um comentário perfeito. Porque, e aí por isso que eu vou recuperar o Batalha e a Experiência Exterior, tem uma espécie de... no ponto máximo de chegada da poesia do fecundar e da fecundação, né, da entrada do verso, tem uma coisa de um prazer orgástico, né, de um orgasmo, de uma elevação, um prazer em que saia de si, né, do controle do seu corpo, do controle da sua consciência e se entregue, né? Nesse sentido, quando isso traz ainda um encontro, né, seja recíproco de encontro, ele é visto como uma experiência similar à experiência religiosa. Vou dar um exemplo da linguagem musical, né, que é a linguagem dos rituais xamânicos. Eu não vou me lembrar, é o Nicolau Sevicenko que descreve, né, o xamã da tribo, que é sempre o mais estranho, mais doente, mas é aquele que também recolhe todas as histórias, as experiências, e é o que coordena o ritual. Então, ele é um ensaio muito legal, né? Que é as raízes xamânicas da narrativa. Ele mostra como a narrativa, na verdade, ela é um caminho que a gente percorre e do qual, se a gente realmente entra na narrativa nesse sentido sagrado, é uma aventura da qual a gente volta transformado, né? Mas eu tenho que estar à disponibilidade para me transformar. Não é qualquer um que vai querer fazer isso ou vai se abrir para isso. Pois bem, aí quando ele descreve a questão da música nos rituais, né, e aquela coisa da batida regular, então se pensar que ela dá uma batida regular, então imagine um conjunto de tambores batendo regularmente o mesmo som, e as pessoas deixam seu corpo fluir. Não é espetáculo que eu assisto, eu estou participando, todos participando, batendo no mesmo ritmo, todos dançando na mesma batida. Tem uma determinada frequência que atinge, em termos até de nível de experiência, né? Tem que lembrar que os sentidos vão das terminações nervosas e nos alcançam a nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa mente, enfim. Vai chegando uma batida que a gente entra numa espécie de transe e tem uma sensação mística de elevação. Os místicos, pela meditação, e não é só yoga ou zen budismo, o fundador, né, da Ordem dos Jesuítas, o Inácio de Loyola, o Santo Inácio de Loyola, como acharem melhor, ele tem os exercícios espirituais. Quando eu estudei o Barroco, eu li todos os exercícios. Não fiz, nem me tornei jesuíta, nem religioso, mas estou aqui, né? Enfim, estou aqui. Mas são 40 dias que tem que fazer os exercícios de meditação, é meditação mesmo, cada um dos temas, aí cada um dos temas conversa com o supervisor, né? Ele chama, não é um outro termo, é uma espécie de orientador, né? Supervisor, mas tem um termo específico, agora eu me esqueci, para ver se pode passar para o próximo, e assim vai indo. Então tem que passar aquilo, é uma espécie de trajetória. No Zen Budismo tem aqueles os koan, né? É uma espécie de diretor espiritual, mas tem um outro termo ainda, Amanda. E
E aí tem uma coisa, esse ensaio do erotismo, deixa eu botar aqui só para a Camila, senão eu vou me esquecer. É o Jorge Bataille. E aí, assim, tem aqueles dos Cohen, que é para a reflexão daquilo que escapa à razão, né? Tem um dos famosíssimos, um dos mais famosos, não sei se você conhece aquele, qual é o som quando a pessoa bate palmas com uma mão só? Bater palmas com uma mão só. Qual é o som que dá? É impossível, né? Então, assim, dá ordem para levar uma meditação e o cara tem que perguntar, aí o mestre vai dar outra narrativa dessas para a pessoa refletir, assim vai indo, né? Pois então, né? Existe, da experiência erótica e da experiência religiosa, existem muitas afinidades, muito além do que a vã filosofia dos Carolas permite perceber, né? Há muita coisa entre o céu e a terra e que a vã filosofia, né, assim, conservadora Carola jamais permitiria pensar, que é a afinidade das duas esferas e que é interessantíssimo pensar mesmo assim de modo mais aberto, né? Bom, enfim, isso aqui a gente iria muito longe. Em todo caso, só para, eu acho por isso eu achei perfeito o comentário, só para marcar, né? Assim, a gente tem a primeira movimento de arte moderno, contemporâneo. Você lembra quando começa a Idade Contemporânea, né? Revolução Francesa, Revolução Industrial. Revolução Francesa, primeiro uso da revolução no sentido de transformação radical do mundo. E aí tem crenças geniais. Acreditar na igualdade das pessoas, no direito à liberdade de todas as pessoas e a fraternidade, que às vezes é esquecido, que é o olhar gentil e fraterno com o outro, de respeito, não violento com o outro, é aceitar o outro nas suas escolhas livres, né? Dentro do Estado, as pessoas todos são iguais, todos têm os direitos livres de escolherem as suas trajetórias pessoais, desde que não violente o outro, que mantenha a relação fraterna. Então tem o ideal, e do outro lado tem a mercadoria, a produção da mercadoria através do tecido, origem da moda moderna, né, que vai chegar depois ao prêt-à-porter, enfim, né? As duas coisas. Primeiro movimento de arte contemporâneo, o romantismo, que é o que até ali na introdução eu cito, assim, eu vou só ler a citação, né? Tá bem na página, depois eu volto para mostrar. Eu quero, para fechar isso, afinidade entre religiosidade, romantismo, simbolismo e vários outros movimentos até hoje, né, principalmente nos anos 60, né, que têm afinidade e que juntam religiosidade, erotismo e poesia, né, religiosidade, erotismo e arte, né. Então, dentro do romantismo, eu quis mostrar a afinidade do romantismo e simbolismo. Tem um autor que eu recomendo, que é o Michel Levy, ali está no texto, né, citado, que é romantismo e messianismo, e ele marca a força de revolta que tem o romantismo, né? Max Weber assinalou diversas vezes que o capitalismo é a sociedade industrial, né? Pensar toda a divisão do trabalho, a produção em grande quantidade que não é para o uso, é para vender, a transformação do produto em mercadoria, a venda, a busca do lucro, o sistema regido, né, pelo relógio, a gente é movido pelo relógio, né, e não pela necessidade interior, o tempo. A gente às vezes confunde a experiência do tempo com a experiência do relógio, não tem necessariamente a ver, são relacionados, mas não determinados, enfim. Então ele diz, Max Weber, né, o autor do Capitalismo, perdão, o espírito capitalismo e protestantismo, né, Max Weber assinalou diversas vezes que o capitalismo e a sociedade industrial se caracterizam pelo, e eu queria marcar essa expressão, desencantamento do mundo. Isso vocês vão ouvir, para quem estuda literatura, vão ouvir várias vezes, desencantamento do mundo, através do qual sentimentos e valores supremos são substituídos pelo cálculo frio e racional das perdas e ganhos. Certo? Cálculo frio e racional das perdas e ganhos. Isso é o que rege nosso mundo. Né, agora na pandemia a gente não pode nem brincar com isso, agora vira tudo número, né, pela rede, enfim. Agora vocês imaginem
cálculo frio e racional, né? Então, você imagine, vocês estão precisando de alguma coisa e vocês vão chorar na frente de, se ajoelhar na frente de um caixa eletrônico e começar a rezar para que o Deus mercado, né, aquele que é consultado, quando acontece uma coisa política no Brasil, diz: o mercado reagiu muito mal. Ele tremeu, ele oscilou para cima, ou ele depois caiu muito abruptamente. Isto assusta a política. Cuidado, as bolsas de Londres, a catedral na Bolsa de Londres, onde os sacerdotes se reúnem para pensar o nosso futuro, junto com comunicações com a Bolsa de Nova York, de Tóquio, de Pequim, todos se reuniram e perceberam que o caminho não está correto e as ações da Microsoft caíram bastante. Bill Gates está arrasado. Então você imagina, isso não existe. Ele está na frente do caixa eletrônico rezando. Ó, mercado, iluminai-me, cedei-me algumas notas de R$ 100 para que eu possa comprar o meu livro, para que eu possa ter uma refeição. Não tem isso. É cálculo frio e racional de perdas e ganhos. É um mundo que aí o Max Weber descreveu, que é a racionalidade instrumental que organiza todos os sistemas administrativos, é a lógica da mercadoria que organiza todos os sistemas produtivos, é isso que organiza o mundo. E isso que é visto muitas vezes como o único caminho organizador. A revolta romântica contra o desencantamento, perdeu o encanto mundo, é substituir valores de quantidade por valores de qualidade. Quanto vale o amor de alguém? Quanto vale a honra de alguém? Quanto vale a obra de arte de alguém? Vale? Dá para traduzir isso em dinheiro? Quanto vale uma pintura do Van Gogh? Eu nem sei quantos milhões vale agora, né, de dólares. Na época não valia. Van Gogh pintado valia a expressão radical de um cara atormentado, né? Não sei se vocês viram uma animação sobre a morte do Van Gogh. Ele é muito legal. Vale a pena ver, porque usa todos os perfis de desenhos do Van Gogh. Não tem nada a ver com a aula de hoje, né? Ou até tem a ver, né? Mas enfim. Mas assim, o Van Gogh não valia nada, então não traduzia. Né? Então, tem uma coisa linda, eu não me lembro o nome da animação, se lembrar, Tamires, depois põe aí pra gente. Aí, assim, é lindo, é linda a animação. Agora eu repeti o que está dizendo também. Mas, assim, o valor de qualidade, da beleza, da verdade, da honra, né, da moralidade, do bem do outro, todo o universo, valor, aquilo que tem valor, pelo qual eu aplaudo, aquilo que me satisfaz, aquilo que eu digo que é algo pelo qual eu lutaria, são valores de qualidade quando não podem ser traduzidos em quantidade. Essa dialética entre quantidade e qualidade é o dilema da modernidade em termos de debate do valor. Qual é o valor de uma obra? Qual é uma obra que vale? Uma obra que não vale? Uma obra que eu aplaudo, outra obra que não. Então, é muito interessante um debate dessa ordem. E aí ele diz que a volta à religião, a paixão pelo misticismo, citando aqui o Michel Lévy, são formas de revolta contra esse desencantamento. Formas de revolta. E tentativa desesperada de restabelecer no universo cultural esse encantamento, expulso pelas máquinas e pelos livros de contabilidade. Isso é interessantíssimo pensar para pensar o lugar que a arte pode ocupar no mundo. Ela não é uma especialização parnasiana, xoxa, chata, em que pronto, agora eu li um poema, agora eu vou lá, vou fazer comida. Agora... Não, a arte teria que dar um sentido para a existência das criaturas. Criaturas humanas, todas as criaturas, né? Criaturas que sejam, mas dá um sentido. E esse sentido escapa a quanto que eu vou ganhar com isso? Ou escapa, isso aqui serve para eu fazer tal coisa. Isso aqui serve para eu viver. O paralelo que eu faço, só para mostrar a questão do sentido, é que tem um autor, que é o Huizinga, que ele diz, olha, a raiz, né, da humanidade é o jogo. Tanto que ele não diz que é homo sapiens, ele diz que é homo ludens. Então, pelo jogo, a criança aprende as regras de civilização. É um jogo. Por que eu como com tais talheres? Por que eu me comporto à mesa de tal e tal jeito? Por que eu tenho que silenciar para o outro? Eu tenho coisas que são da regra do jogo, do respeito,
do aprendizado. E ele vai até a arte, né? Ele vai dizer a arte é uma das experiências lúdicas mais importantes. Quando me perguntam para que serve a poesia, perguntar, mas para que serve o futebol? Qual é? Eu sou gremista. Eu não me lembro o primeiro dia que eu fui parar no estádio com meus irmãos, com meu pai, né? Enfim. Tive, né, um flerte com o rival vermelho quando era criança, né? E aí era inconsciente, eu não tinha noção da realidade, né? Então, é aquela coisa assim, a tentação do mal, mais ou menos isso, né? Mas superei, né, isso. Mas eu ia perguntar, eu falo isso brincando, mas qual é a utilidade? Porra, mas tem gente que fica triste porque o time perdeu. No outro dia, acorda arrasado. Tinha um irmão que ele ficava deitado e ficava deprimido quando o Grêmio perdia. E olha que na minha infância perdia bastante. Então, assim, para que serve isso? Que raios? Para que serve assistir o BBB? Né? Qual é a utilidade daquela jossa? Eu não tenho nada contra, né? Eu tenho vários amigos que ficam tweetando e comentando e torcendo. Mas, assim, quando a gente discute, tem que ser útil, esse é o... Gente, qual a utilidade de uma novela? Qual a utilidade de um seriado? A utilidade, se eu pensar do valor de uso, isso exatamente é a diversão. Esse autor que eu já comentei, alguém perguntou e depois eu fiquei de passar, né, sobre o Brecht, não passei, esqueci de novo, e agora estou lembrando. O Brecht, no Pequeno Organon do teatro, ele diz, olha, primeira coisa do teatro, o teatro é diversão, é divertimento. E esse divertimento pode nos ensinar a pensar condições melhores para a vida. Não se pode submeter ao divertimento. Qual é o limite, por exemplo, qual é dialeticamente os problemas e os confrontos que tem na forma de arte hoje, no BBB, no futebol, nas novelas, no seriado, é que a mediação de acesso, isso é a forma mercadoria. Eu quero ver 24 horas, eu tenho que pagar um canal para ficar vendo 24 horas. Tem jogos que eu só posso assistir se eu pagar uma taxa para um canal fechado. Se eu assisto um canal aberto, tem que esperar, assim, tem às vezes aqueles 3, 4 minutos de publicidade, tem as interrupções, tem as faixas. Então, assim, tem uma série de o livro, né? Enfim, então, uma coisa interessante, né? Exatamente, isso que está trazendo, né? Que a Camila traz do Weber, exatamente, essa questão das determinações. O Weber, eu acho um autor, né? Eu gosto muito da escola de algumas coisas da escola de Frankfurt, eu prefiro Benjamin, né? Que é anterior e escapa um pouco a isso. Mas eles fazem uma articulação de vários autores para pensar a modernidade, né? O Marx, Freud, Nietzsche e Weber, né? Então, não, claro, não vou desenvolver isso aqui agora na hora, mas valeria a pena, né? Eu acho que vocês ganhariam bastante em olhar isso. E aí, esse estudo do Weber não é para uma aceitação da arte do mercado, mas é justamente para essas determinações de valor e pensar. É bem interessante. Agora, escrito romantismo, eu vou pegar um trechinho para falar do simbolismo, depois a gente lê mais um poema, que eu já vi a hora. Eu fiquei entusiasmado com... e aí eu vou mostrar meu principal entusiasmo com um texto do Paul Valéry, que eu recomendo. Se eu não botei lá, eu vou botar de novo, né? Eu já separei na pasta dos arquivos, eu estou revisando aqui esse aqui, vou trocar pelo outro, trocar esse, né? Colocar esse, tirar o outro. E aí eu vou ler aquilo que me fez dar uma virada para várias coisas, assim, em termos críticos. Agora, assim, foi um momento de revelação para mim. Nada religioso no sentido sistêmico, mas muito religioso no sentido, isso aqui é uma coisa que deu um insight, né? Acendeu a lampadinha na cabeça. Né? Agora eu vou citar o Paul Valéry, né? Que pedem para ele fazer... esse texto é publicado em 39, imagine. 39 é a circunstância que a gente está. Eu estou dizendo isso porque vou comentar esse ponto que é no início e vou falar do final, e depois a gente lê mais um poema e aí conversa um pouco. E aí a gente fecha a aula. Digo que nossos simbolistas, tão diferentes, isso é Paul Valéry falando, em 39, estavam unidos por alguma negação, e essa negação é independente de seus temperamentos ou função de criadores. Ele diz assim que ele olha para os futuros simbolistas e diz, olha, ele não vê nenhuma unidade de simbolismo. O simbolismo é uma invenção da história da literatura, né? Os simbolistas, eles não se reuniam assim.
Mas ele está pensando, olhando para trás, e diz, não, aconteceu uma coisa em 1886, aconteceu mesmo, então eu vou entender isso. E ele descobre o que une esses chamados futuros simbolistas. É a negação comum entre eles. Estando essencialmente marcado em cada um deles. Por mais diferentes que fossem, reconheciam-se. Reconhecimento, eu reconheço no outro um igual. Reconhecimento, isso é uma das coisas que a gente mais deseja como ser humano, é ser reconhecido por aquelas pessoas que importam para a gente. A gente quer importar para as outras pessoas. É muito sofrido quando uma pessoa que a gente admira não nos reconhece. Então, eles se brigam, eles se chutam, arrancam, né, os cabelos, se arrancam as unhas, se batem, mas eles se reconhecem na negação. É o espírito da negação. Separados, o resto dos escritores e os artistas da época reconhecendo-se pela negação. Por mais que se diferenciassem, por mais que se opusessem entre si, por mais que às vezes violentamente se excomungassem, por mais que se injuriassem, injuriando até mesmo as testemunhas, eles concordavam, contudo, em um ponto. Como já disse, alheio à estética. É um princípio ético, não é estético, o que une os simbolistas. Eles concordavam em uma resolução comum de renúncia ao sufrágio do número. Desdenham a conquista do grande público. E não só se recusam deliberadamente a atrair o grosso dos leitores no que se distinguem dos realistas, e aí agora ele dá uma tirada sarcástica em relação aos realistas, ele deve ter como alvo Zola, imagino eu, ou Maupassant, distingue dos realistas grandes amantes das tiragens numerosas, bastante ávidos pela glória estatística e que acabaram medindo o valor da obra literária pela tonelagem vendida. Me dá aí 10 quilos de romance. Olha, esse livro é uma maravilha, teve 10 mil, né, vendidos na bolsa. Quantos leitores eu tive? Isso ele está tirando sarro. Né? E aí agora diz. Os simbolistas, além disso, recusam também nitidamente o julgamento das pessoas ou dos grupos que estão em condições de influenciar as classes de mais evidência. Então, eles renunciam ao grande público, renunciam a ganhar dinheiro com a arte. Eles não se preocupam com a reprovação crítica, eles não querem entrar na Academia Francesa de Letras, eles não querem prêmios, eles não querem vender livros, eles não querem a reação do leitor médio comum. Eles criam aquele grupo que vai ouvir a música do Wagner, são arrebatados, um rap film, que ele diz, né? Aquele pequeno dos iniciados, então tem uma coisa de culto religioso, e eles se reúnem. Essa é uma revelação em vários sentidos. Eu quero começar pelo perigo disso. Né? Tem uma coisa, tem um autor que é especialista em literatura inglesa, ele estuda Dickens, que é o John Carey. Né? Às vezes eu me atrapalhava de dizer Jim Carrey. Né? Não, o John Carey, que ele tem o intelectual e as massas. Ou seja, nesse processo de produção massiva, de folhetim, de mercadoria, obra de arte que vai para todo mundo, tem um grupo de intelectuais elevados que se reúnem, né, para falar de arte elevada, arte suprema, arte. Né? Então, tem uma coisa que é do pouco. Qual é o perigo disso? É o perigo quase ditatorial. Né? Eu sei a verdade, eu sei o caminho, a verdade e a vida, tu não sabe, eu vou te ensinar. Então, esse é sempre um risco. Né? Então, é um risco que as vanguardas que se originam do simbolismo têm. Né? Por que é um risco? Porque é um risco de eu, como intelectual, ser a verdade, vou dizer para vocês. E eu não assumo meus erros, eu não vejo as minhas falhas, eu não vejo os defeitos, eu não vejo como é que eu faço parte. Então, dito o risco, eu quero ver a virtude disso agora com vocês. Qual é a virtude disso? Gente, isso aqui é uma libertação desgraçada. O cara disse que, a partir disso, é como assim, eu estou deambulando e defecando ao mesmo tempo. Né? Tem um provérbio que eu vou citar entre aspas, que está sendo gravado, que é eu estou caminhando e andando. Né? Eu estou caminhando e defecando ao mesmo tempo. Eu estou defecando para a opinião dos outros, eu não estou nem aí para o que os outros vão dizer. Eu vou encontrar um sentido, e esse sentido dá uma liberdade, porque eu não estou preocupado com a opinião alheia que me define o modo como quero. Lembra do Brás Cubas? Quando ele fala do Lobo Neves, preocupado com a opinião alheia, e quando ele morre, ele está desligado da opinião alheia e tem a liberdade de dizer o que ele quer. Então, uma liberdade para achar um lugar. E aí,
vou dar o exemplo que ele deu. Eles têm uma invenção, é uma invenção gigantesca em termos de linguagem, gigantesca mesmo, a partir de teorias foneticistas da época, a partir do estudo da poesia, eles inventam algo que estava na crise, um problema numa crise, eles inventam um verso livre. Parece ridículo dizer isso, né? E o Mallarmé tem uma conferência que ele fala da crise do verso, que ele diz, olha, eu chego aqui quase sem fôlego, um espírito de urgência, eu tenho uma revelação para vocês. O verso está em crise. Hoje eu dava uma risada, né? Você imagina isso, alguém dizer isso, assim, eu diz, ó, te lixar, né? Tem milhares de pessoas morrendo, então falar da crise do verso, vá plantar batata, vai fazer uma coisa útil da vida. Mas o que ele queria dizer é que a poesia sempre se definiu pelo verso metrificado, verso regular, né? O Cruz de Souza separava, né? Poesia, verso regular e poesia em prosa. E daí ele libertava, ele fazia poesia na prosa, né? Uma prosa poética. Às vezes tem um jogo com os dois termos, mas poesia, verso regular. Eu vou pegar um exemplo de canção. Eu gosto muito do Caetano, sempre, né? Assim, desde criança. Que é aquele famoso Alegria, Alegria, né? Caminhando contra o vento, sem vento. Esses são redondilhas maiores, como é a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde andam as aves que gorjeiam, não gorjeiam. Ou a Cecília Meirelles, né? Eu canto porque o instante existe. Que aí tem a canção do Fábio, eu canto, que é uma retomada do simbolismo, inclusive. Eu canto porque o instante existe, minha vida está completa, não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Então, enfim, só para dar exemplos, poesia é metrificação, que é ritmo. Música, linguagem, tem um encontro que é a poesia, que é uma palavra que ela é com ritmo regular. Tem o ritmo regular. E essa palavra, claro, é trabalhada com imagem. Poesia é ritmo mais imagem, né? Palavra mais ritmo mais imagem igual a poesia. Estou brincando, claro que não dá para fazer uma fórmula, mas assim isso ajuda a entender. Poesia é palavra, não tem poesia sem palavra. A palavra, para ser poética, ela tem que ter ritmo, ela tem que estar preocupada com a forma sonora de dizer ritmado. E ela constrói imagens, metáforas, né? Ela constrói grandes figuras que nos ajudam a visualizar e compreender a realidade. Então, poesia é uma palavra ritmada e com imagem. Só que a poesia sempre foi ritmo regular, verso regular, isso que ele diz. E aí o Mallarmé, ele mostra que os simbolistas inventaram um verso livre. Procurem um lance de dados, um QDD, né? Um QDD, um lance de dados que são a poesia com disposição livre na página, que o Mallarmé inventa. Procurem os versos do Verlaine, que são versos musicais, né? Em que a música rege e a gente esquece do sentido da palavra prestar atenção na música. É quase só um canto, um lá, que só tivesse a coisa do canto propriamente dito. Então, tem a musicalidade da palavra. Então, em outros termos, então tem uma virtude que esse grupo se separa, não se preocupa com a venda, que ele pode experimentar na linguagem, pode radicalizar, pode ser hermético, palavras fechadas, uma forma de difícil acesso para poucos, eles não querem muitos mesmo. Agora tem um comentário final que ele faz, que olha, até hoje eu fico impressionado, são os últimos parágrafos que eu vou ler para vocês e eu queria comentar com vocês um pouquinho, porque ele é muito atual hoje. Isso você está escrevendo em 39. 39. Ano em que começa a Segunda Grande Guerra do Mundo, que milhões de pessoas são mortas. Uma coisa completamente irracional, né? A racionalidade humana usada no sistema leva ao comportamento mais irracional de destruir outro ser humano. Pensem qual é o direito que uma pessoa tem de acabar com a vida do outro, né? Foram milhões, milhões. Depois descobriram, ao longo da guerra e para o final, os campos de concentração. Matar pessoas porque elas têm uma origem judaica, ou porque eram comunistas, ou porque eram homossexuais. Eram as três categorias principais nos campos de concentração, ou aqueles que defenderam uma dessas categorias, ou os judeus, ou os homossexuais, ou os comunistas. Então, assim, pensa, eu tenho esse direito?
Aí, 39, Paul Valéry fecha o seu texto sobre simbolismo, aparentemente algo que está distante da realidade, ele diz assim: a grande desordem das coisas humanas, 39, não parece estar falando de hoje. A grande desordem das coisas humanas, que tanto se revelou desde que começou o século XX, só poderia, sem dúvida, tornar absolutamente impossível essa vontade de cultura separada, essa preservação dos gostos e dos requintes, longe da publicidade, do movimento das trocas estatísticas, da agitação, que confunde cada vez mais todos os elementos da vida. Terminarei, então, observando que o simbolismo, entre aspas, é de hoje em diante o símbolo nominal do estado de espírito das coisas, do espírito mais oposto àquele que reina e mesmo que governa atualmente. Nunca a Torre de Marfim, uma imagem que era usada para criticá-los, pareceu tão alta. Por que eu quero agora mostrar um dos questionamentos que tem? E aí eu vou fazer romantismo, simbolismo, tem todo o movimento, né, jovem de transgressão, dos hippies e comunidades alternativas, que tinha muita coisa. Tinha as comunidades que se isolavam. No século XIX tinha as comunidades, me fugiu o nome, mas enfim, do Fourier, que fugiam, inclusive migraram para as Américas, né, tanto do Norte quanto do Sul, para criar comunidades isoladas para viverem sobre regras de igualdade, né, de distribuição, que não houvesse miséria, não houvesse fome, não houvesse uma situação em que o outro ser humano sofresse pelo regime social que estava estruturado, de algum modo. Né? O que ele está dizendo? Na desordem e no mundo, isso está falando 30 anos, imaginem hoje, 2021, é absolutamente impossível ter vontade de uma cultura separada. Ele é muito lúcido ao perceber que aquilo que ele teve com 15 anos, entre os simbolistas, em 39 era impossível, que é criar uma cultura separada desse mundo. Não tem como fazer isso. Que era um âmbito que os simbolistas têm. Para a gente ter acesso ao simbolismo, como leitor de poesia, eu tenho que ter primeiro clareza, eu como leitor, que eu vou ter acesso, eu vou estar entrando num mundo que se fechado, hermético, né? Aquela coisa esotérico com, né, S, né? Ele é voltado para dentro de si, para si mesmo, que eu preciso ser iniciado. Vai me trazer prazeres estéticos, vai me trazer revelação de um sentido da arte muito legal e bacana, para além do que é habitual, muito produtivo. Mas, de outro lado, é como se eu vivesse a parte do mundo. E aí o que o Paul Valéry está dizendo que ele não tem como. Só que ele faz uma ressalva, veja a dialética do raciocínio dele. Ele não é materialista, não tem nada a ver com isso. Mas vejam, ele tem um movimento dialético do raciocínio. Ele diz, olha, não tem como viver separado, essa arte não tem. Mas ela ajuda, ela é símbolo, né, de um estado de espírito de coisas, do espírito mais oposto. Ele é símbolo do que é mais oposto à tirania das trocas estatísticas, dos números, ou seja, ele continua vivo para questionar a ordem do mundo. Então, a questão, por exemplo, não é negar a literatura de mercado, eu jamais vou negar, não é afirmar o simbolismo como arte isolada, mas é entender a dialética entre ambos. Em que sentido? O simbolismo ele é produtivo para existir, eu não posso suprimi-lo. Ele existe e é um movimento que aparece de modo recorrente na arte. Romântica, simbolista, beatnik, né? Enfim, tem uma vontade de revelação viva, de questionamento, de desligamento do mundo da ordem convencional, do mercado, da razão instrumental, das ordens tradicionais. Só que ele só vai ter força se eu compreender que ele existe não per si, não sozinho, mas enquanto uma dialética com essa outra ordem, que é a ordem do mercado, onde os livros chegam para a gente, em que as duas coisas tensionam e uma questiona a outra, uma tensiona a outra, né? Como questionamento mesmo, como dialética. Eu sei que alonguei, eu falei, na verdade foi uma aula sobre simbolismo, não sobre Cruz de Souza, então eu só vou referir os poemas, eu falei só do Antífona, né? Eu vou já para o final do documento, quando tem os poemas comentados, e eu selecionei aqueles quase por uma certa predileção, né? Porque a obra do Cruz de Souza, apesar de ele ter morrido bastante jovem, ela é grande.
E ela é de difícil leitura mesmo, eu tenho consciência disso. Então, eu fiz assim, vocês podem ver que estão ali colocados, né, os exemplos de análise com análise poética, inclusive com estrutura, com modelos de análise para vocês. Então, tem a Acrobata da Dor, tem o Música da Morte. Quero só ler um para encerrar, se alguém precisar sair, né? E tem outros dois que eu queria só marcar, que é o Assinalado, que tem essa coisa, reparem que é do isolamento que chega ao individual, né? Que é Tu és o louco, é um poema famoso, né? Ele está nos últimos do livro derradeiro, né? Não, dos últimos poemas. Ele é um poema bastante famoso e que marca essa ideia do artista com revelação que foge do comum das pessoas. E aí o artista, ele muitas vezes é aproximado do louco, né? Veja um eco vai ter lá no Manuel Bandeira. Não quero a poesia que não é libertação, quero a poesia dos loucos, dos clowns e dos bêbados. Ou seja, estados fora do uso, da vigília, não da consciência e do uso normal das coisas. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Louco e a prisão que ele está, que é da terra e das coisas comuns, e ele vai seguir nessa. Tu és o poeta, enfim. E o último poema, eu faço questão de destacar, e depois eu vou ler só O Acrobata da Dor, que é o Escravocratas, porque está no livro final e resgata algo contra, literalmente, eu quero ser contra uma leitura habitual que falava da cor branca num desejo de branquitude do poeta negro, né, de origem negro mesmo, que foi educado por um casal, né, em Santa Catarina, foi adotado, teve uma educação refinada, se formou em direito, foi promotor, não pôde nem assumir por causa do preconceito racial da época. Ele era abolicionista e mesmo depois ele era contra o preconceito, né, ao longo de sua vida e lutou muito com isso. Né? Então ele tem os gostos refinados, ele tem um poema em prosa que é Asco e Dor, que é muito interessante. Eu estou botando um ensaio lá sobre ele que vai ajudar a entender, mas ele é um poeta negro consciente dessa condição e não que desejava ser branco. O uso da cor branca é mais da ordem simbólica das cores dentro do simbolismo do que propriamente de um significado social, né, da sociedade brasileira. Então, por isso eu acho importante frisar. E eu queria só ler ler um poema e aí encerro. Peço desculpas, hoje foi a aula mais longa, né? Inimaginável, sobre simbolismo. E aí eu vou ler o Acrobata da Dor, que eu acho tem uma coisa de humor, de força, de imagem muito grande. Acrobata da Dor. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionado, salta Gavroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas d'áço, e embora caia sobre o chão, fremente, afogado no teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Tem muito eco, né, da poesia do Baudelaire. No material vocês vão ver que eu botei que uma das influências do simbolismo era o Baudelaire, poeta que os antecedeu, né? Da correspondência, né? Correspondência, aquele poema, eu acho, um dos poemas famosos de Flores do Mal. Mas tem um outro que é esse da dor, ou do sofrimento, e de um lado de agressividade disfarçada, que é o interlocutor deste poema. Então, é sempre interessante pensar na lógica do poema, pensar que tem alguém dizendo esse poema para outro. Não deixa de ser linguagem, um enunciado, e na enunciação sempre uma relação do eu com o tu. Numa linguagem que ela é da literatura, ela abre, né, para as possibilidades imaginárias as mais diversas. Ele coloca como interlocutor, ele diz a si mesmo, né? Só que não a si mesmo no sentido Cruz e Souza, ri num riso de tormento. Ele inventa esse eu poético
o interlocutor que é o coração, que é uma representação simbólica, né, convencional, para o universo de afetos, né, aquele que organiza os afetos. Meu coração dói, meu coração está exuberante, meu coração resplandece. Tem as várias imagens. Só que ele vai fazer um diálogo que está pedindo ao coração um riso de tormenta, um riso absurdo e inflado, ironia, dor violenta, gargalhada que é atroz, gargalhada que é de sangue, gargalhada que é convulsionada, mas, ao mesmo tempo, ele é um espetáculo para os outros. Os outros pedem-te, ele não diz quem, determinado um sujeito, pedem-te a ti, né, coração, pedem-te bis, é um espetáculo, vamos, reteza. E aí tem muito essa imagem, até chegar aquilo que é uma chave de ouro, né, tem marcas parnasianas aqui, no poema, na poesia do Cruz de Souza também, que é esse, né, ri, coração, tristíssimo palhaço. Assim de ser isso, no máximo da dor, ele pede como um palhaço, ele é acrobata, então ele faz malabarismos, acrobacias, equilibra-se numa corda, né, salta no trapézio, enfim, não sei qual é a acrobacia da qual ele imaginava, mas é um acrobata da dor, então está fazendo acrobacias com a dor, na dor. Ele, ao mesmo tempo, ele é palhaço, então ele é espetáculo para os outros, e está dentro da ordem do espetáculo. Ele sabe que a arte é espetáculo, a arte é para os outros como um espetáculo. Então ele marca aqui, ele pede, apesar da dor máxima, o que eu vou entregar para o outro é o riso. Ri, tristíssimo palhaço. Então é um movimento muito produtivo, muito interessante para pensar esse lugar que ele coloca, a própria arte poética dele, a própria poesia, passando para os outros. Eu não vou fazer a análise detalhada, né? Eu fiz aqui uma série de colocações, e aí eu só quero comentar, né, esse modelo de análise. Eu não botei aqui, tem que botar uma nota de rodapé. Eu anotei as coisas que eu tenho que botar aqui eu faço o bilhetinho do que eu tenho que mandar por e-mail para vocês, né? Fenomenologia poética. Garden. Que é o modelo de análise fenomenológica da poesia, que eu achei muito produtivo de colocar para vocês. Eu coloco o texto, o comentário do texto serviu de fundamento para isso, que é a bidimensionalidade da obra, que a obra é um todo, mas a gente tem acesso a ela temporalmente através dos sons. Então ele propõe na análise, especialmente da poesia, primeiro prestar atenção na forma, né? Soneto, decassílabos, jogos sonoros de assonância, né, das vogais, ri, né, tristíssimo palhaço, né, ri, i, ou, né, os jogos de aliteração, né, do R, né, gargalhada, riso, tormenta, diferentes expressões, né, depois pensar o vocabulário, depois pensar qual é o objeto que ele constrói a interlocução. Então, né, seria isso, né, em termos de aula. Deixei várias coisas de fora, mas está no material. E não sei se vocês estão ouvindo, está tocando sino, né? Parece, olha, falando toda coisa de religiosidade, eu falando várias coisas aqui, de repente a aula acaba tocando sino. Isso é um sinal, vou ter que prestar atenção nisso, é um sinal. Questões, a gente pode conversar um pouco, se vocês quiserem, fico à disposição de vocês aqui. Sobre a aula, sobre Cruz de Souza, Alfonso Guimarães, o gaúcho que não entrou aqui, que é o Eduardo Guimarães, do Divina Quimera, que eu quase fiz uma aula assim, né, sobre... Mas a gente não tem tanto espaço. É um simbolista tardio aqui do Rio Grande do Sul, ele foi diretor, eu estou apontando porque eu moro aqui no Centro Histórico, né? Então, na direção desse meu braço aqui tem a Biblioteca Pública, onde ele foi diretor e fez uma coleção fabulosa de livros lá, e revistas, né, porque ele foi diretor. E é curiosíssimo, assim, que tinha um aluno do francês, né, o Matheus. Depois ele fez o mestrado na PUC, o doutorado, que é sobre a poesia do Cruz de Souza, Divina Quimera, etc. E ele me convidou, porque, bom, enfim, tinha coisa da literatura para ser banco, o trabalho dele, lá ele foi orientado pelo Baumgart. E aí sempre eu acho curioso, assim, quando eu leio os trabalhos, vejo,
lembrar que ele teve os seus poemas publicados pela revista do Fernando Pessoa, né, em Portugal. Então, é daquele período ali, né? E aí, eu sempre acho produtivo porque o vínculo entre o simbolismo e as vanguardas é muito grande. Eu confesso, eu lembrei muito, apareceu só uma ou duas vezes, eu acho só uma vez, né? Dos modernistas, e lembrei especialmente do Manuel Bandeira, né? Lembrei do Mário de Andrade, do outro. A maioria das vezes os modernistas vêm daqui por causa da experimentação, por causa da forma. Né? Tanto o lado bom da experimentação, da forma, das rupturas, quanto o lado, o risco, que é o risco autoritário, né? Que vem das vanguardas. Mas o Bandeira em especial, né? Leiam Cinza das Horas, é tão bonito, né? Eu faço versos como quem chora, de desencanto, de desalento. Se não tens motivo nenhum de pranto, fecha meu livro por agora. Então você é muito simbolista, né? Decadentista, que nem eles dizem, mas a raiz é simbolista. Enfim, à vontade agora, se quiserem falar alguma coisa, alguma curiosidade, né? Alguma referência, o que quiserem. Tranquilo é isso? Oui, você sabe. Já podemos ir para a comemoração da celebração da Páscoa. Não quero comentar nada. Deu para pegar a ideia da aula, assim, eu tentei da valorização do simbolismo como base para entender. Não é uma aula, talvez, enfim. Eu fiquei preocupado que não gerou nenhuma pergunta, nenhum debate, né? Será que foi muito pesado? Foi bem? Foi tranquilo? Sim, prof, deu para entender muito bem. Eu acho que é por ser poesia, não gera tanto debate quanto uma narrativa assim, que tem início, meio e Sim, fim e tal, que nem foi a Viúva Simões e tudo mais. sim. Sim. O que talvez desse para debater bastante é esse. Eu vejo tem um eco, né, dessa que ele marca da revolta, né, essa coisa de revolta que aparece na poesia do Cruz de Souza. Do que eu vi da Fortuna Cruz de Cruz de Souza, pouco traz essa coisa que é uma marca muito forte, né? Na França, numa revolta contra essa ordem do mercado, contra a razão instrumental. Aqui a revolta também entrava a questão de uma sociedade excludente. Né? E isso vem até hoje, assim, nos movimentos de arte. Em vários grupos tem um quê. E aí eu lembro muito da poesia marginal, no caso brasileiro, mas a poesia beatnik, né? Não sei se vocês já leram a poesia de Burroughs, Kerouac, né? Que ecoa muito, né? Isso aqui. No teatro também aparece, né? Eu não falei, tem a pintura simbolista que não trouxe, né? Tem uma tentativa de teatro simbolista, né? Enfim. E aí vai ecoando. Tem vários momentos para marcar, né? Então tá, minha gente. Então eu vou desejar a vocês um bom feriado. Agradeço a disponibilidade de vocês para a gente fazer a aula hoje, né? Eu acho que isso é importante. E aí também já só lembrar, então, daí semana que vem a Augusto dos Anjos. Eu, no fim de semana, vou tentar preparar o material no fim de semana, que não fiz do Cruz de Souza, mando para vocês, tá? E também já vou fazendo a leitura dos trabalhos. Né? E lembrar, façam uma inscrição, acho que o prazo de inscrição, não sei se alguém tentou fazer inscrição no seminário. Funcionou? Deu Tá. certo. Deu certo. Eu não vi o prazo final, mas deve ser por agora, né? Eu não sei se é hoje ou amanhã. É hoje? Vocês viram? Tá. Em todo caso, eu vou mandar Não sei onde é que vê o... isso. Quê? Perdão? Eu não sei onde é que vê isso aqui, pelo menos não aparece, eu não sei. Eu não achei também, eu não procurei. Se vocês acharem. Até amanhã. Até eu vou começar a ler, provavelmente hoje eu vou organizar, tenho que acabar de ler os trabalhos do PPG.
Então, eu vou começar a ler provavelmente mais fim da tarde, amanhã de manhã. Amanhã é o dia para leitura, né? E, assim, a minha pauta do dia, meu caderninho de lista, é leitura dos trabalhos. Então, mandando ao longo do dia de amanhã, tranquilo, né? Isso, o Bêbado Equilibrista, e tem essa imagem entre dor e riso, dor e arte, né, do palhaço. Perdão. Aparece, por exemplo, também na poesia do Mário Quintana, né? Principalmente ali na raiz do Rua dos Cataventos. Né? Mas bem lembrado, eu não tinha me lembrado do Bêbado Equilibrista. Né? É bem legal. Tem vários ali, né, da poesia da dor, da expressão. Porque um dos caminhos da poesia, do simbolismo, é a tentativa de traduzir em linguagem a dor, né? E aí eu sempre lembro a definição da lírica, eu acho que a gente falou disso, né? A gente só deve ter falado tanto porque era parnasianismo, no parnasianismo não é tão forte. Mas tem uma definição da poesia, lembrando, né, a poesia pode ser narrativa, pode ser dramática e pode ser lírica, né? Então, quando é lírica, ela está falando do mundo interior, não tem personagem, não tem nada. Às vezes, quando a gente estuda, por exemplo, um poeta que nem o Álvares de Azevedo, o Álvares de Azevedo também, tem poemas que não são líricos, que são narrativos. Por exemplo, Um Cadáver de Poeta é um poema narrativo, né? Tem no Lira dos 20 anos. Então, a poesia pode ser narrativa, pode ser dramática, quando é diálogo. Shakespeare, as peças são... muitas vezes a tradução é em prosa, mas tem uma outra tradução em verso. São em verso, né? E a poesia lírica, quando é lírica, a ideia da lira, que tem muito envolvida do cantar, é a expressão do sentimento, dos afetos, é o mundo interior. E aí a definição hegeliana, que é uma definição da dialética idealista hegeliana, é sempre dialética. Então, por exemplo, o que está no mundo interior não tem ordem. Se eu tenho um afeto, eu estou sofrendo, né, uma dor, eu posso... que está sendo muito comum agora, né? Espero que nenhum de vocês esteja passando por isso, mas deve conhecer alguém que está passando por isso, que é de cair em estado de depressão, de dor, de melancolia, por causa né, do que a gente está vivendo. E muitas vezes a gente não consegue nem falar, a gente fica em silêncio, a gente fica prostrado, né? Às vezes dói até o corpo do câncer. E aí a poesia, na visão do Hegel, isso é uma poesia. Quando acontece isso, a gente não tem controle do sentimento. Ele não quer controle no sentido militar, né? A ideia dele é de forma. Então a poesia lírica é superar o sentimento, seja dor, seja alegria, é superar o sentimento pelo sentimento. Em outros termos, eu tiro de dentro de mim um sentimento que não tem linguagem e dou ele na forma da palavra. Ele vai para fora de mim e ganha a forma da palavra. Quando ganha a forma poética, o sentimento está lá dentro. Ele saiu de mim, mas ele está dentro do poema. Só que ele ganhou forma. E quando ele ganha forma, ele ganha contornos. Então eu posso lidar com o sentimento. Ele vai continuar existindo a dor. Eu não vou dizer que não existe, não é. Para mim seria, eu ia dizer que é óbvio que não existe ninguém. Não existe óbvio no mundo, né? O óbvio só existe como ilusão de cada um de nós, né? Mas existe, é muito difícil não estar sofrendo com o que está acontecendo hoje no mundo. Então, a questão não é negar, suprimir, recalcar o sentimento, mas é dar forma para ele. Então, a lírica é dar forma, é superar o sentimento pelo sentimento quando ele ganha a forma da palavra. Isso é uma definição de vários tipos da arte. Podia ser música, podia ser uma escultura, uma pintura, podia ser uma dança, né? Quando a arte é dar forma, ou seja, dar limites, início, meio e fim, uma forma que ganha, que eu consigo perceber, para aquilo que está dentro do sujeito, né? E aí eu me reconheço no que eu escrevi. Né? Eu leio o poema e digo, isso aqui é muito eu, né? Às vezes pode ser até uma página de diário, uma anotação, mas eu olho e digo, isso aqui é muito eu, né? E isso é a ideia, assim, eu me reconhecer é a negação da alienação. A alienação é quando eu não me reconheço naquilo que eu fiz. Faço um trabalho
que me é separado. Por exemplo, textos burocráticos são textos alienantes, porque são textos nos quais a gente não se reconhece. Mas eu me reconheço ali, então é isso. E aí a coisa né, quando falou do bêbado equilibrista, deu aquela coisa assim que desencadeia, né, associações, ligações, né, articulações. E aí tem muito da poesia lírica na canção. Presta atenção na canção. Seja em inglês, na língua que vocês gostam. Né? A poesia em canção, não estou falando de música, né, instrumental, jazz, ou música clássica, não, ou música experimental, mas eu adoro o Philip Glass, né, enfim. Mas assim, pensando na canção mesmo, né, poesia e música associados e cantar. Tem de tudo, né? Tem poesia que é tridebochada, né, rosa, aquelas coisas assim que é um diálogo. Seu garçom, faça o favor. Parece conversa, né? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Uma boa média, está pedindo um café que não seja requentado, um copo d'água bem gelado, né? E aí tem coisas assim que são de extrema dor, assim, aquele ó pedaço de mim arrancado de mim. Eu peço desculpas pelas referências, né? Não é o Rosa, Chico, mas assim, ó pedaço de mim arrancado de mim, ó metade afastada. Nossa, é de uma expressão, uma canção de despedida, de separação, das mais sofridas, mas ganha forma, ganha imagem. Né? Como um barco que despede um arco que nunca vai atracar no cais. Imagina, uma imagem super legal, bonita pra caramba. Né? Mas é muita dor ao mesmo tempo. E então, por isso, eu acho que o interesse... Eu tenho muito mais interesse... Bom, isso deve ter ficado evidente hoje, pelo simbolismo, pela leitura do Cruz de Souza, do Eduardo Guimarães, né? Esses dois em especial. Tem o Emílio de Menezes, o Alfonso de Guimarães, mas eu gosto mais desses dois em especial. Cruz de Souza, maiormente. Né? E dá um entusiasmo, porque é uma poesia que parece nos dizer mais respeito e mais atualidade, né? Mais força ainda hoje em dia. Então tá, eu vou parar, porque eu acho que daqui a pouco eu vou entrar em transe aqui falando de Cruz de Souza, isso não vai fazer bem para ninguém. Eu só queria te fazer uma pergunta do trabalho. Claro. A Luísa estava preocupada se tu recebeu, mas tu não manda confirmação se tu não recebeu, mandei para né? ninguém. Não mandei, não, diz para ela de se despreocupar. Se eventualmente eu não recebi, eu tenho as mensagens dela. Eu vou dizer assim, tu me manda, eu vou ler do mesmo modo, avaliar, não vai ter nenhum prejuízo. Não, eu acho que deu tudo certo, porque ela mandou cópia para mim e para Rafa, que somos membros do grupo, e a gente recebeu tranquilo. Era só uma dúvida se tu mandava confirmação. Não mandei para ninguém que assim, eu tô fazendo tudo o que tem para fazer, quase tudo, né? Atrasado para burro, mas assim, tô tentando. Né? E aí não mandei para ninguém. Não mandei para ninguém. Tá. Então tá, gente. E só Bom para avisar feriado. que... Tá? Diga. Só para avisar que a Isadora também mandou uma pergunta sobre o trabalho ali no chat. Daí só para tu... não vi. Isso, eu ia falar agora também. Eu perguntei se daria para fazer em vídeo. Claro, claro. Isso tá? fica muito... E aí eu posso colocar no YouTube e te encaminhar o link daí? Era isso que eu ia dizer. Tá. Acho que é o mais simples, né? Mais fácil Isso, do que exatamente. ficar encaminhando e o vídeo se mesmo. quiser colocar, se depois dá para colocar um link ali. Não sei se tu consegue botar um link junto com aquela lista que é da literatura brasileira B. Acho que não, prof. Tá, então tá, não, mas aí pode ser. Depois tu divulga na turma, eu vou pedir. Tá bom. Tá certo. Então tá, gente. Obrigada. Fiquem bem. Nada. Feliz Páscoa. Igualmente. E descansem um pouco, né? Tentem recarregar as baterias, né? Como se diz. Né? Sim. Então tá. Abração para vocês. Tchau, prof. Boa semana. Igualmente.